Fala aí, ô putada. E aí? Tudo beleza? Ou não? Semana pegando gancho em diversos assuntos que já discutimos aí, estava eu pensando sobre o problema da educação. Problema grave da educação. Educação hoje que a família não dá educação para a criança, a escola também não dá, porque a escola hoje, escola pública, não dá nada. Dá merenda e olhe lá. A escola privada ou a escola pública que seja aí mais ou menos, ou a escola cívico-militar, ensina mongolice e técnica. Ou seja, as crianças estão carentes de educação. E lendo este livro aqui, ó, O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que é um livro para quem estuda Nietzsche, é um livro, tô falando, imprescindível, porque o Freud dialoga com diversas questões que o Nietzsche traz e dá respostas diferentes, dá uma visão diferente, o que me leva até a cogitar, né? Assim, é muito triste, né? Tal qual quando você estuda filosofia antiga, a gente fica triste, né, com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, sabe Deus quantas obras se perderam, né? A gente tem só fragmentozinho de Tales, Anaxágoras, Pitágoras, né, dos pitagóricos, né? Porque Pitágoras não era uma pessoa, Heráclito, enfim. Tal qual a gente fica triste com a perda dessas obras, fazer o quê? A gente fica triste do Nietzsche ter sucumbido à doença tão cedo, né? Aos 44 anos ele ter sucumbido à doença, porque se ele não tivesse ficado doente, ele era fortão, machão, né? Fortão, certamente teria vivido ali até mais ou menos a década de 20, quem sabe até a década de 30. A irmã dele morreu em 36 ou 35, eu nunca lembro. A irmã dele era 2 anos mais nova que ele. Ou seja, eles eram de uma compleição física, de uma saúde forte. Certamente ele teria tido contato com as obras desse cara aqui, ó. E sabe Deus o que teria acontecido, né? Se o Nietzsche de repente tomasse conhecimento da psicanálise e da forma de investigação, o que teria acontecido, né? Fica na especulação. É triste, né? Mas fazer o quê? Assim é a vida, né? Esse livrinho aqui, como eu disse, é um livro imprescindível aí para quem vai estudar, para quem estuda Nietzsche, para quem estuda Freud, então nem se fala, apesar do que esse livro já entra lá para as obras do final da vida dele, que já não é clínico, né? Esse livro aqui não é de clínica, não é de técnica psicanalítica, é de teoria, filosofia, especulação, que é o que me interessa, né? Que eu não sou psicólogo. Mas enfim, falava eu de educação, né? Esse livro aqui é de 1929 e foi publicado em 1930, ou seja, tá para fazer 100 anos. E ali já existia um problema que existe hoje, problema esse que está sendo agravado em razão da expansão das escolas cívico-militares. Porque as escolas cívico-militares retomam aquele conceito antigo, que eu peguei um trechinho, eu que já sou meio velho, peguei um trechinho, que era aquela história de dar aula de moral e cívica, aula disso e daquilo, que deseduca ainda mais as crianças. Não bastasse a igreja, que muitos têm contato, deseducar as crianças, vem essa escola cívico-militar para terminar de deseducar. Então vamos lá, olha só, vou puxar algumas citações do Freud aqui e talvez, a depender do caminho que a nossa conversa chegar, eu puxo um negócio do Nietzsche, do livro Schopenhauer como Educador, que infelizmente eu não tenho essa terceira consideração extemporânea, eu não tenho, mas aqui na biografia, por isso que o Nietzsche não está lá em cima, ó, porque eu tirei ele para poder qualquer coisa ler aqui, que eu até já marquei a citação aqui. Né? Mas não sei se eu vou chegar a falar, não. Vai depender do desenrolar da nossa conversa. Mas vamos lá. O Freud tem um capítulo aqui que ele fala sobre a questão do sentimento de culpa
e a importância que o sentimento de culpa tem para a construção da civilização. Sentimento de culpa como um sintoma, um fenômeno da repressão ou sublimação da agressividade, do instinto de agressividade humano. Não vou entrar no mérito aqui, mas só para contextualizar. Aí ele está falando aqui sobre a questão sobre o propósito de situar o sentimento de culpa como o problema mais importante da evolução cultural e de mostrar que o preço do progresso cultural é a perda de felicidade pelo acréscimo do sentimento de culpa. Ele explica bem aqui. Aí ele tem uma notinha de rodapé muito interessante, que é o ponto principal que eu estou falando do dano que a educação, principalmente a educação religiosa e a educação cívico-militar, faz na molecada. O fato de ocultar ao jovem o papel que a sexualidade terá em sua vida não é a única recriminação que se deve fazer à educação atual. E por atual, entenda-se de hoje também, né? Ela também peca em não prepará-lo para a agressividade de que ele certamente será objeto. Ao soltar os jovens na vida com uma orientação psicológica tão incorreta, a educação age como quem envia pessoas para uma expedição polar com roupas de verão e mapas dos lagos italianos. Torna-se aí evidente um certo abuso das exigências éticas. A severidade destas não prejudicaria muito caso a educação dissesse: assim deveriam ser os homens, para serem felizes e tornarem os outros felizes. Mas é preciso ter em conta que eles não são assim. Em vez disso, fazem o jovem acreditar que todos os demais cumprem as prescrições éticas, que são virtuosos. Nisso é fundamentada a exigência de que ele também o seja. Quando a gente vê aí essa cambada na internet falando, choramingando, mimimi, eu sou fracassado, eu sou beta, eu sou isso, as mulheres só gostam de vagabundo. Esses mongolinos retardados imaginam que a vida é assim: eu vou ser bonitinho, eu vou fazer tudo que a mamãe e o papai mandou, tudo que o professor mandou e vou me dar bem. Só que não é assim que é a vida. Quando você é criancinha no maternal, eles te ensinam isso mesmo. Só que não é assim. A vida não é assim. O ser humano não é racional. O ser humano não é 2 e 2 é 4. O ser humano não busca o bem. O ser humano é ruim, é agressivo, é inconsciente, é irracional. Quem se dá bem é quem justamente não segue as prescrições éticas e atropela os outros. Dá um exemplo para ficar fácil para você entender aí. O Brasil hoje é colônia como? O Brasil hoje é colônia respeitando as normas internacionais de saúde, normas internacionais de ecologia. Por quê? O Brazola, muito bonitinho, vamos contra a corrupção. Aí faz a Lava Jato, destrói as empresas brasileiras, tudo. E quem que se dá bem com isso? É o Brasil? Lógico que não. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, eles têm órgãos de regulação, igual a FDA, por exemplo, que não são órgãos de regulação, são órgãos de gestão geopolítica. A carne brasileira não pode ir porque a carne brasileira gera hidrogênio, sei lá o que, no céu, não pode. O Brasil tem que contar não sei o que. Aí encarece o preço do produto brasileiro, que tem que se adequar às exigências, e lá eles não seguem exigência nenhuma. Eles criam a exigência para o Brazola seguir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa na vida social. Não existe essa prescrição ética. As pessoas não são racionais, as pessoas não são éticas. Quem segue, quem é bonzinho, não vai se dar bem. Porque as coisas não são bonzinhas, a realidade é outra. E essas pessoas mongolinas chororô, mal educadas, educadas pela igreja, educadas pela educação cívico-militar, educada pelos songoloides, creem que a realidade é assim e por isso eles são injustiçados, porque eles são tão bonzinhos e não conseguem nada.
como bem disse o Freud, ao soltar os jovens na vida com uma orientação psicológica tão incorreta, a educação age como quem envia pessoas para uma expedição polar com roupas de verão e mapas dos lagos italianos. Exatamente isso. Né? Eu vou puxar outras citações que eu marquei aqui, só para nós ver aqui que tem um fio da meada que eu fiz aqui, beleza? Ó, outra do Freud, lerei aqui, ó. Em todos os tempos, as pessoas deram enorme valor a essa ética, né? Bonzinho, bonitinho, tudo legal. A ética que ele chama aqui do superego, né? Do supereu. Em todos os tempos, as pessoas deram enorme valor a essa ética, como se dela esperassem realizações de particular importância. De fato, a ética se dedica ao ponto facilmente reconhecido como o mais frágil de toda a cultura. Ela há de ser vista, então, como tentativa terapêutica, como esforço de atingir, por um mandamento do supereu, né, o superego, o que antes não se atingiu com outro labor cultural. Já sabemos que aqui se coloca o problema de como afastar o maior obstáculo à cultura, o pendor constitucional, e aí a Constituição biológica, tá? Não de papel. O pendor constitucional dos homens para agressão mútua. E por isso mesmo, nos interessamos especialmente por aquele que é provavelmente o mais jovem dos mandamentos do supereu cultural. O que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. A investigação e a terapia das neuroses nos leva a sustentar duas objeções contra o supereu individual. Pela severidade dos seus mandamentos e proibições, ele se preocupa muito pouco com a felicidade do eu, não levando devidamente em conta as resistências ao cumprimento deles, a força instintual do id e as dificuldades do ambiente real. Peraí, cadê o trem? Ué. Peraí. Achei aqui, senão eu vou ficar lendo e ficar lendo é chato, né? A questão principal é a seguinte: o mandamento ama teu próximo como a ti mesmo é a mais forte defesa contra a agressividade humana e um belo exemplo do procedimento antipsicológico do supereu cultural. Por quê? Porque ele renega, esquece, apaga tudo que é humano, todos os instintos do humano. E tem mais coisas aqui, né? Porque ele vulgariza o amor, ou tenta vulgarizar, porque o amor é um privilégio. O amor é uma escolha que você faz em detrimento, né? Você escolhe algo em detrimento de outros. Quando você diz ama tudo e todos, você vulgariza aquele sentimento e torna injusto para aqueles que estão com você, que realmente mereciam ser amados. Enfim, é uma conversa toda grande aqui. Mas vamos lá. O mandamento é inexequível. Uma tão formidável inflação do amor só pode lhe diminuir o valor, não eliminar a necessidade. A civilização negligencia tudo isso. E aqui vamos falar a educação, que eu estou falando de educação, né? A educação negligencia tudo isso. Recorda apenas que quanto mais difícil o cumprimento dos preceitos, mais meritório vem a ser eles. Mas quem segue tal preceito, na civilização atual, põe-se em desvantagem diante daquele que o ignora. É o que acontece. E aí é o grande erro da educação moral e cívica, da educação religiosa, da educação alienada da realidade. Ensina-se às crianças que se você seguir tudo bonitinho, se você seguir o preceito, que todo mundo segue, você vai se dar bem, vai estar tudo certo, você vai conseguir as coisas. Igual, por exemplo, né, para dar um exemplo mais próximo a nós aqui, em relação a mulheres, né? Se você for bonzinho, bonitinho, for legalzinho, certinho, você vai ter uma boa mulher, uma mulher honrada, né? Sei lá que termo que eles falam. Quando, na verdade, as relações humanas nem de longe são baseadas nesse tipo de coisa aí. Nem de longe. Aí não, por à toa, as pessoas ficam espantadas com aqueles fenômenos da mulher que fica, vou falar a palavra que eles falam, né? Com o Zé Droguinha, com aquela pessoa na escola que consegue tudo,
Nossa, como é que pode? O cara, com tudo ele consegue. E eu aqui que estou ralando, isso aqui que tenho dificuldade, não vou conseguir. É porque não é esses valores que regem as relações humanas. São outros. O ser humano não é regido racionalmente, conscientemente. A consciência é uma casquinha, fininha, fininha. As intenções que movem as ações, as intenções, os impulsos que fazem o querer do ser humano passam despercebidos para o próprio ser humano que age. Não existe uma matemática, uma equação 2 e 2 é 4 que você possa levar para a vida, tal qual a moral e cívica te ensina, tal qual a igreja te ensina, não. Tanto é que no processo educacional religioso, a hora que chega lá para as bandas que a pessoa acorda para a vida, aí vem essa conversa, não, mas as frustrações, o Deus sabe, vão ser recompensadas depois. Você não conhece as intenções de Deus, tá ruim, mas na verdade tá bom, você vai ver. Isso quando não diz, não, essa vida é ruim, essa vida é para expiar culpa mesmo, nós vamos melhorar na próxima. Lá, depois a hora que acabar, melhora. Infelizmente, não é uma, duas, três pessoas que são educadas dessa forma, não. É a multidão, as massas, a maioria é educada nesse processo ignorante, e alguns que são mais malandro percebem que tem alguma coisa errada ali, enquanto outros se debatem para lá e para cá e não chega a lugar nenhum. E hoje se criou a cultura do se debater, que tem tantos e tantos aí. Vou citar de novo, Red Pill, Pobre Pill, Pardo Pill, esses chorões aí. E uma coisa interessantíssima, né, que tem aqui, quer ver? Peraí que eu vou achar aqui, rapidinho, peraí. Achei. A coisa interessantíssima que eu queria dizer aqui é que essa consciência moral que rege os seres humanos em determinado tempo, né, que diz isso é certo e isso é errado, assim que se deve agir. Essa consciência moral, ela é formada por pessoas extemporâneas, pessoas fora de seu tempo, que depois é que a evolução da sociedade é que vai chegar e falar, puta, é daquele jeito. Olha só o que o nosso amigo Freud fala aqui, ó. O super-eu de uma época cultural, super-eu é essa entidade acima que dita as coisas, tá? Num negócio bem tosco. Aliás, dita e exige e pune se não for feito assim. Tem origem semelhante ao de indivíduo. Baseia-se na impressão que grandes personalidades líderes deixaram, homens de avassaladora energia espiritual, ou nos quais uma das tendências humanas achou a expressão mais forte e mais pura. E por isso também, com frequência, a mais unilateral. Em muitos casos, a analogia vai ainda mais longe. Na medida em que essas pessoas, frequentemente, talvez sempre, foram durante a vida inteira zombadas, maltratadas e mesmo cruelmente eliminadas pelas outras. Tal como também o pai primeiro ascendeu a divindade, isso é coisa de psicanálise, né? O mais importante exemplo dessa conjunção do destino é justamente a pessoa de quem? Jesus Cristo. Se porventura não pertence ao reino do mito, que a chamou à vida em obscura memória daquele evento primeiro. Ele está falando de psicanálise aqui, né? Ele está fazendo uma associação entre o mito de Jesus Cristo e a fundação do totem e tabu, né? Eu não vou entrar no mérito da psicanálise, não. Isso é assunto para outro e ademais eu não sou psicanalista também, não. Mas o que ele está querendo dizer aqui, vocês vejam, o próprio Jesus Cristo, que a galera hoje diz que gosta tanto, né? Ele foi um cara que veio e sofreu a pena mais difamante possível daquela época, que era a crucificação. Caso você não saiba, a crucificação era a pena mais difamante do mundo. Hoje, seria como se ele fosse um mendigo e, sei lá, fosse condenado à prisão perpétua. O Jesus Cristo que vocês gostam, hoje, se ele estivesse andando na rua, vocês cuspiriam nele, bateria nele, chamaria a polícia para ele, a polícia ia bater nele, ia pôr ele no camburão, ele ia pro fórum passar mó sanhaço lá no fórum, ia ser preso, ia ficar lá na cadeia. O crucifixo dele é símbolo
a pena mais infamante. Um romano não seria condenado à crucificação, só para vocês terem uma ideia, porque o romano era outra categoria de pessoa, né? Você veja, quem que estava com Jesus lá? Ladrão, fudido, gente fudida, né? Ele mesmo, que hoje, em tese, é o símbolo da nossa civilização ocidental, né? Ele, que é o que dita as regras morais para a nossa civilização, no seu tempo foi zombado, execrado, humilhado. E por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque a educação, da forma como é feita, ela tenta ao máximo uniformizar as pessoas, as crianças, com esses conceitos abstratos, alienantes, né? E o que a história mostra, e o que a vida humana mostra, é que justamente as pessoas que souberam marcar a sua individualidade, as pessoas que souberam criar o seu próprio destino, são as que se dão bem, são as que vivem de forma melhor, são as que não são frustradas. E por incrível que pareça, o próprio Freud, no início, o primeiro parágrafo desse livro aqui, dá um testemunho disso. Olha só o que o nosso Freud diz. É difícil escapar à impressão de que, em geral, as pessoas usam medidas falsas, de que buscam poder, sucesso e riqueza para si mesmas e admiram aqueles que os têm, subestimando os autênticos valores da vida. Não é? É difícil escapar essa impressão. Olha o nosso tempo hoje aí, que alça idiotas a ídolos, né? Que, por exemplo, Neymar é símbolo de sucesso, de poder. Bom, e no entanto, corremos o risco, no julgamento assim genérico, de esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida psíquica. E a educação faz questão, não de esquecer, de apagar a variedade do mundo humano e da vida psíquica. Existem homens que não deixam de ser venerados pelos contemporâneos, embora sua grandeza repouse em qualidades e realizações inteiramente alheias aos objetivos e ideais da multidão. Provavelmente se há de supor que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, enquanto a maioria os ignora. Mas a coisa pode não ser tão simples, devido à incongruência entre as ideias e os atos das pessoas e a diversidade dos seus desejos. Logo no início, né, do livro, o primeiro parágrafo desse livro aqui, o Freud nos lembra disso. Realmente, as massas, a multidão, costuma admirar e reconhecer as pessoas que coadunam com esses valores de riqueza, fama, sucesso, poder, né? Que muitas das vezes as pessoas abdicam da sua própria vida em prol desse símbolo, né? Eu não fiz um vídeo outro dia aí, cuidado para não ser símbolo. Lembro aqui de novo, sempre eu vou dar esse exemplo, Michael Jackson. Tinha poder, fama, criança para brincar com ele no Neverlands, e era um cara frustrado de vida, um cara que queria ir no supermercado brincar de fazer compras, um cara que morreu tomando anestésia, remédio, o cara morreu de overdose, o cara tinha tudo, mas o principal ele não tinha, que era a vida dele. Ele, enquanto indivíduo, se perdeu, né? E é óbvio, como eu disse, essas pessoas são admiradas. E admiradas não pelo que elas são, mas admiradas pelo poder que elas têm, pelo status que elas têm, pelo símbolo, né? Para voltar ao exemplo que eu disse. Mas, muitas pessoas que furam essa bolha, que são indivíduos, que são pessoas próprias, que se constroem a si mesmas, são admiradas também. E isso a educação impede que a gente veja. Porque a educação foca nesses conceitos, nesses valores abstratos, nihilistas, fora da realidade. Foca nessas questões de sucesso, emprego, poder, fama, status. E mina os retardadinhos, tadinho, que está crescendo na escola, de perceber que existem valores outros e que muitas outras pessoas são respeitadas e vivem uma vida digna fora desse esquema.
Dá um exemplo. Liciel Franco, de novo, que é um cara vivo, produtor de música. Tem um canal de YouTube aí, 70 mil inscritos. Vai comparar com o Rick Bonadio, com aquele Sacomani, esses caras aí. Você vai falar, o Liciel é um fracassado, é um babaca. Fica falando bosta na internet aí. Só grava bandinha de garagem. O outro lá gravou Titãs, gravou Ira, gravou não sei o quê. Quem que o Liciel gravou? Gravou o quê? Que prêmio que o Liciel ganhou? Que bosta que esse cara é. A visão do status, dos valores, né? Nossa, eu sempre quis gravar, eu já fiz curso, não consigo virar produtor, ninguém me dá valor, né? A pessoa pensa, eu quero ser igual o Rick Bonadio, eu não consigo. Enquanto isso, o Liciel Franco está lidando diretamente com as pessoas, naquilo que interessa para ele, que é gravar, que é tocar música e tudo mais aí. O cara é um vencedor, o cara conseguiu, ele chegou lá. E muitas pessoas admiram ele. E admiram ele pelo que ele é. Não pelo status dele. Admiram ele pela pessoa que ele é. O indivíduo diferente que ele é. Essa é a chave da parada. A educação homogeneiza. A educação lava a cabeça das pessoas, das crianças. A educação cria expectativas irreais. Ensina mentira para a criança. Ensina esses valores abstratos que não existem na realidade, e a criança, de posse desses valores irreais, tenta interagir com a realidade, de repente bate de frente, bate de cara, porque não consegue nada, e pensa, gente, eu tô fazendo tudo, eu sou bonitinho, eu sou bonzinho, por que eu não consigo? Socorro! E por conta disso tudo, é que eu me lembrei da consideração extemporânea 3, né, a terceira consideração extemporânea do Nietzsche, que é sobre tem o título Schopenhauer Educador, ou Schopenhauer como Educador, no qual ele fala do papel da educação e coloca o Schopenhauer como um exemplo. E para o Nietzsche, no que eu concordo, a educação tem que fazer com que a pessoa seja indivíduo e não com que a pessoa seja massa. O que vale é o indivíduo, a individualidade, e ensinar a pessoa a ser aquilo que é. Esse é o ponto-chave. E como Freud já deu a dica ali, essas pessoas que são o que são e são como são, elas conseguem viver uma vida em conjunto com si mesmo. Vai ter sucesso financeiro? Não sei. Vai ter sucesso disso, daquilo? Não sei. Com certeza não vai virar ídolo. Tipo Neymar, tipo, sei lá, não sei, quem mais que é ídolo aí? Será músico? Não vai. Mas será que é isso? Esse é que é o objetivo, né? E o Nietzsche, nesse Schopenhauer como educador, ele coloca a posição filosófica, intelectual, como o objetivo para o qual a educação tem que levar a pessoa. E o interessante é que quando ele diz educação filosófica, intelectual, não é a pessoa escrever livro e fazer tese, não. Porque o livro e a tese é indiferente. O que vale é a pessoa construir-se como indivíduo a ponto dela ser aquilo que ela é, contra tudo e contra todos. Mas não é contra tudo e contra todos. Porque, como bem indicou o Freud ali, algumas pessoas sim vão apoiar, vão reconhecer, e a pessoa ganha o valor justamente por ser indivíduo. Vamos ver o que o Nietzsche falou. Como eu disse, infelizmente eu não tenho as considerações extemporâneas do Nietzsche ainda. Então, para eu ler, para eu não ficar lendo PDF, como tem um trechinho aqui nesse livro, que já me deu até saudade, qualquer dia eu vou até ler de novo. A biografia do Nietzsche em 3 volumes. Esse aqui é o volume 1 da biografia. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Tem trechos do próprio Nietzsche e trechos que o Kurt Paul Jens, eu não sei falar o nome dele, eu falo igual em inglês, fala aqui, né? Ele está falando sobre a questão da educação. Aí fala aqui do que é educação e tal, e vem. Nietzsche dá outra resposta com seu Schopenhauer, é o Schopenhauer como educador.
Uma vida heróica, levar a vida de um filósofo, menosprezar a felicidade material, cargos de honra e a chamada carreira, e voltar o olhar e o pensamento à pergunta do sentido. Não se trata de adotar e aprimorar determinadas teorias filosóficas. O escrito, que é o livro, Schopenhauer como educador, nunca se ocupa com o sistema filosófico de Schopenhauer, mas apenas da realização da existência como filósofo. Desse ponto de vista, Nietzsche coloca o filósofo, não a teoria, vocês estão entendendo? Não é a teoria, é o indivíduo, o filósofo enquanto indivíduo, como pessoa. Coloca o filósofo Schopenhauer acima de Kant, porque Kant permaneceu um funcionário público fiel. Detalhe, olha os embates que o Nietzsche vivia dentro de si, Porque o Nietzsche foi ser um funcionário público fiel, professor de universidade pública. Ele foi ser. Coitado do Nietzsche, É um funcionário público fiel. Porque Kant não viveu sua existência como filósofo. Nos esboços ao livro, encontramos sentenças significativas. Olha só a questão da educação aqui que o Nietzsche fala. Primeiro, acreditamos num filósofo. Depois dizemos, ele pode até estar equivocado na forma como demonstra suas sentenças, mas as sentenças são verdadeiras. Por fim, porém, não importa o que dizem as sentenças. A natureza do homem nos vale mais do que 100 sistemas. O filósofo é algo que uma filosofia jamais pode ser. A causa de muitas filosofias, o grande homem. É belo contemplar as coisas, mas terrível sê-las. Tomar sobre si o sofrimento voluntário da veracidade, os ferimentos pessoais. O sofrimento é o sentido da existência. Ele está falando de sofrimento e sentido da existência por conta, está falando de Schopenhauer, Que é o grande... Como é que chama? Quando a pessoa... Pessimista, O grande pessimista aí. Mas reparem, o que o Nietzsche está dizendo aqui? O que interessa não é o sistema filosófico que a pessoa está escrevendo. Quando ele coloca a educação como esse objetivo de tornar filósofo, tornar intelectual, ele não está querendo dizer que a pessoa vai ter que escrever livro, fazer tese, não. Ele está querendo dizer a pessoa encontrar uma verdade pela qual ela vai viver por ela, uma verdade vital, uma verdade sua, uma verdade pela qual a pessoa vive em conformidade com ela. É esse o ponto da educação aqui que o Nietzsche está falando. E verdade individual, não massificada de rebanho. Aí o Kurt Paul James continua. Isso se aplica também ao próprio Nietzsche. Não devemos aceitar suas teses em concreto. O Kurt Paul James está passando uns panos, Que ele passa uns panos, que ele não concorda com várias coisas que o Nietzsche escreveu. E ele está dizendo, a gente não precisa aceitar as teses do Nietzsche, ipsiliter, em concreto, do jeito que está, mas sim a sua seriedade e destemidez diante das perguntas últimas. Nietzsche impõe exigências duras à autodisciplina. Aí vem o Nietzsche falando. O homem que não quer pertencer à massa, siga sua consciência que lhe grita. Seja você mesmo, sê tu mesmo, Seja você mesmo. Não és nada daquilo que agora fazes, acreditas, desejas. O que o Kurt Paul James está querendo dizer? Que o Nietzsche, em que pese os grandes sofrimentos que ele passou na vida por conta de enfermidades, Ele teve várias doenças, em que pese grande sofrimento que ele passou por ser um homem muito à frente do seu tempo em questões de relacionamento afetivo, Ele buscava um relacionamento, vamos dizer assim, aberto com uma mulher na época, naquela época vitoriana, burguesa. Então só prostituta que ele conseguia. As mulheres não topavam o esquema dele, igual a Lu Salomé, que é muito saidinha, mas na hora do vamos ver deu para trás, Então ele teve vários sofrimentos, morreu louco, ficou louco, perdeu a lucidez, 44 anos, em que pese todas essas situações que ele passou, detalhe, foi recusado para ser professor de filosofia, ele quis mudar a cátedra para professor de filosofia, o cara falou com ele, mano, você não tem capacitação técnica para isso, ele não pôde ser professor de filosofia. Dessa frustração ele passou, mas num ponto está aqui,
ele cumpriu essa missão que ele colocou no Schopenhauer como educador. Ou seja, ele venceu. Ele foi si mesmo. Contra até o organismo dele, coitado. Tanto é que sucumbiu, mas ele conseguiu. E nos fins da vida do Nietzsche, nos fins da vida lúcida do Nietzsche, quando ele ainda era lúcido, ele conseguiu. Os livros dele começaram a ser traduzidos para o inglês. Tinha um cara que começou a expor os livros dele lá nos Estados Unidos. Na Dinamarca, o cara que fez o Kierkegaard ser conhecido, Bergs, eu esqueci o nome do cara, começou a dar aulas sobre as obras do Nietzsche na Dinamarca e teve muito quórum. Tinha mais de 300 pessoas para assistir a aula do cara sobre Nietzsche. Ele, do jeito dele, com a individualidade dele, conseguiu. Outro exemplo que eu vou dar, Bukowski, é outro cara desse, no final da vida. Bukowski, graças a Deus, não ficou doido nem morreu novo, né? Ele morreu idoso e lúcido. Continuou escrevendo, viu o sucesso dele. Indivíduo. As pessoas nunca deixaram de ser si mesmas. O próprio Racionais MCs aqui, que eu critico tanto, né? Me degradar para agradar você, nunca. E chegaram, cara, do jeito deles. Esse é o caminho da educação. Descobrir a sua individualidade, sem niilismos, sem conceitos bobos, abstratos aí que te ensinam errado. A educação está criando pessoas fracas e doentes. Continuamos com Nietzsche aqui, ó. Interessante, ó. Vamos lá, deixa eu ler. Vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Não existe criatura mais vazia e contrária na natureza do que o homem que se desviou de seu gênio, né, de si mesmo. E agora olha para a direita e para a esquerda, para trás e para todos os lados. Caminho pelas novas ruas das nossas cidades e penso que de todas essas casas abomináveis construídas pelas pessoas de opinião pública, nenhuma continuará de pé em um século. E como terão caídas também as opiniões desses construtores de casas. Quão grande, porém, pode ser a esperança daqueles que não se sentem cidadãos desse tempo. Prestamos contas da nossa existência diante de nós mesmos. Portanto, desejamos ser os timoneiros, é quem dirige o barco, tá? Timoneiro é isso, é o motorista do barco. Portanto, desejamos ser os timoneiros verdadeiros dessa existência e não permitir que nossa existência se pareça um acaso irrefletido. Trata-se de um início torturante e perigoso escavar-se desta forma e descer pelo poço de seu ser pelo caminho mais curto. No entanto, para realizar o inquérito mais importante, existe este meio. A alma jovem olha para a sua vida com a pergunta: o que tens amado verdadeiramente até agora? O que tem atraído para si a tua alma? O que a dominou e alegrou ao mesmo tempo? Coloque diante de si o conjunto desses objetos venerados e talvez eles lhe deem a lei fundamental do teu eu verdadeiro. Teus verdadeiros educadores e figuradores te revelam o sentido primordial e a matéria-prima de teu ser. Teus educadores nada mais podem ser do que teus libertadores. Certamente existem outros meios, mas não conheço nenhum melhor do que se lembrar de seus educadores e figuradores. Aonde nos levou toda a reflexão sobre as perguntas éticas, com as quais todo convívio mais nobre deve se ocupar a todos os tempos? Onde estão os médicos da humanidade moderna, firmados de forma tão segura e saudável sob seus próprios pés, que consigam amparar e guiar um outro pela mão? Significa deixar-se levar pelos sonhos, quando imaginava encontrar um verdadeiro filósofo como educador, capaz de me levar acima da insuficiência, contanto que seja devido ao tempo, e de me ensinar novamente a ser simples e sincera no pensamento e na vida, ou seja, a ser extemporâneo. Extemporâneo é fora do tempo, veio antes, igual Nietzsche. No ano 2000 vai ter gente que me lê. E teve, e tem. Detalhe até, o Et Homo, que é tido, né, como livro fruto da loucura do Nietzsche, seja fruto da loucura ou não, aconteceu. O que o cara falava como loucura aconteceu. Ele dizia: meu livro vai ser traduzido para 15 idiomas. É traduzido para 15 idiomas. Meu livro vai ser lido por tantas mil pessoas.
Quando ele estava doido, os livros já estavam sendo lidos, quando ele estava vivo. Hoje, eu falo, meus leitores são do ano 2000, é do ano 2000. Hoje, tem gente comum que lê o Nietzsche. Hoje, tem faculdade ali aqui perto, ali em Campinas, tem uma pós-graduação só de Nietzsche. No Brasil, não é na Alemanha não, no Brasil, aconteceu. O que ele falava lá, que falou que era loucura, aconteceu. Olha só que loucura, né? Um filósofo, vamos lá para fechar aqui, né? Um filósofo me importa apenas na medida em que for capaz de servir como exemplo. Servir como exemplo. O filósofo, não o que ele escreveu, mas o exemplo precisa ser dado pela vida visível. Eu estou apressando, né? Mas o exemplo precisa ser dado pela vida visível, não apenas por livros, ou seja, da forma como ensinavam os filósofos da Grécia. E ele vê o Schopenhauer como um exemplo moderno. Na verdade, depois, quando ele vai reavaliar os seus livros, na década de 1880, em 86, para ser mais específico, ele diz, quando eu falava Schopenhauer, eu estava falando eu mesmo, Nietzsche. E é verdade, né? Aí fala de Schopenhauer, esta é a sua grandeza, que ele se pôs diante da imagem da vida como um todo para interpretá-la como um todo. Então vocês vejam, o Freud ali já deu a dica e o Nietzsche aqui dá a técnica. A educação tem que ser a libertadora do indivíduo. A educação é aquela ferramenta no qual o mestre, o educador, o filósofo ajuda a criança, o ser humano, a pessoa, a buscar aquilo de mais profundo de si e ser aquilo que se é. Essa é a verdadeira educação. Em contrapartida, a educação hoje, pelo contrário, ela busca sufocar aquilo que se é, afogar aquilo que se tem, para que você seja uma outra coisa, uma coisa planificada, todos iguais, escola cívico-militar, todos em fila, o cabelo igual, a roupa igual, aquela mãozinha para cantar o ridículo, esdrúxulo, vergonhoso, mentiroso, alienante, hino nacional, ou seja lá que música, que porra que toca lá. Moral e cívica, ensinar preceitos morais abstratos, conceituais, que sequer o professor segue, que sequer o padre segue, ensinando mentiras. E os que são mais espertos percebem que se você não seguir aquele caminho, você se dá bem. Agora, os idiotas, os bobinhos, os castrados ficam aí, velho, gente da minha idade, choramingando, que sempre foi certinho, sempre foi bonitinho e não tem valor. Por quê? Porque foram mal educados, foram educados por rebanho, educados para massa. E, na verdade, aqueles que são indivíduos que se dão bem. Aqueles que são massa só se lascam. E há uma fábrica de massa hoje em dia, uma massificação geral, porque não só pelos interesses psicológicos disso, porque como eu disse, o ser humano é um ser irracional, rancoroso, agressivo, que quer expressar a sua força, o seu poder sobre os outros, e tem coisa melhor do que você expressar poder do que castrando, emasculando, massificando todo mundo. Ainda por cima há o interesse racional, prático, pragmático, econômico de que se tenha um exército, uma massa de pessoas dispostas à mansa escravidão, no qual o capital é produzido hoje, né? Essa mansa escravidão da CLT, a mansa escravidão do empreendedorismo e tudo mais. A educação, hoje eu digo para vocês que este que vos fala, sou contra a educação pública. A educação pública faz mais mal do que bem. Não podia ter escola. É melhor fechar. Agora que está querendo virar esse negócio de escola cívico-militar, igual no estado de São Paulo aqui, esse cara que
que é o governador aí, esse bolsonarista aí, fazendo demagogia, porque o governo Lula vetou essa parada, né? Tá transformando várias escolas aqui da região e do estado inteiro, em escolas cívico-militares. Fecha, não gasta dinheiro com educação pública. Vocês estão desensinando as crianças, estão criando uma geração de doentes, de alienados, e alienados que eu digo é de si mesmos. A educação que sufoca a individualidade em prol de uma massificação idiota. Eu sou contra. Eu acho que era melhor fechar, não ensinar bosta nenhuma para essas crianças. Deixa virar bicho, que é melhor. Chega, né? Eu acho que esse vídeo ninguém vai nem ver. Eu li demais, mas foda-se. O de hoje é essa buçanga aí. Aproveite ou não. Tchau.